Eu sou a Karine Ros, CEO e fundadora da consultoria Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental: saúde mental no trabalho a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo 4 crises simultâneas: econômica, financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. A pesquisa da doutora em psicologia Betânia Tanuri de Barros, da BTA Associados, especialista em cultura organizacional, feita há cerca de um mês com 1.000 executivos em posições de comando, seja presidentes, vice-presidentes, conselheiros, diretores, apontou que 88% nunca passaram por uma crise tão forte na vida como a atual. Mais da metade deles, 58%, tem muito medo de morrer. Já 42% decidiram se separar do cônjuge ou estão pensando seriamente no assunto. O nosso primeiro convidado, não por coincidência, é o mesmo que abriu a segunda temporada falando sobre exaustão feminina. O também psicólogo Alexandre Coimbra Amaral é mestre em psicologia clínica, escritor e palestrante corporativo. Atua também como consultor de projetos de saúde mental em empresas, instituições de saúde e escolas, e acaba de lançar o livro A Exaustão no Topo da Montanha, onde ele contextualiza a presença da exaustão em diversas formas de vida, abordando temas como altruísmo, a maternidade, trabalho, sucesso profissional e uma conectividade excessiva. Com recurso de linguagem, a exaustão se torna a protagonista, fazendo dela uma personagem que tem uma história, uma narrativa, uma jornada. Então o leitor acompanha a jornada da exaustão ao longo dos capítulos do livro, mas não como uma vilã, mas como um possível impulso e uma oportunidade. Afinal, como transformar uma vida exausta? É possível esperançar um novo panorama, mesmo diante de um fenômeno tão presente em nossos dias? Então vamos saber mais com Alexandre, palestrante de todo o país, sobre as temáticas mais diversas que abrangem o sofrimento humano e suas capacidades de resiliência, nascimento e morte, transições da vida familiar, cultura de paz, educação para a não violência, resiliência, crises no casamento e na família, construção de diálogos colaborativos em situação de conflito e ainda autor do best-seller Carta de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. Alexandre é ainda colaborador do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, além de colunista da revista Crescer, editora Globo, e do portal Lunetas. Xande, seja muito bem-vinda aqui essa terceira temporada. Olha, eu fiquei numa felicidade de voltar para cá, porque escutando a segunda temporada do seu podcast, né, como eu abri a segunda temporada, eu não sabia o que viria depois de mim. Depois que eu escutei aqueles nomes todos que você trouxe, eu falei, meu Deus, que belas companhias. Que honra ter podido abrir uma temporada das suas conversas. E agora eu cheguei e eu nem sabia que era a abertura da terceira temporada. eu só celebrei que eu estava voltando aqui para te dar esse abraço virtual. Então, muito obrigado pela alegria da gente poder estar junto de novo. Se você me permite, eu quero falar de um grande orgulho recente, né, que chegou provavelmente depois que essa mini bio foi confeccionada. Eu agora sou colunista do jornal Valor Econômico. Olha só, que legal. Então, isso é uma coisa muito linda que aconteceu recente, né? Já tenho 5 colunas publicadas lá. Que legal, maravilha. E falo só sobre isso, saúde mental, né, Xande? E fala sobre saúde mental e todo o resto. Vamos falar então sobre o seu livro. A gente estava comentando aqui nos bastidores, né, que eu amei o projeto gráfico, o design. Já estou devorando aqui, já estou nos primeiros capítulos aqui, conhecendo a exaustão. E eu queria que você contasse um pouco, né? A gente estava falando um pouquinho desses bastidores, de como foi a criação desse livro. Que você pudesse contar aqui para os espectadores, para a gente aquecer aqui o nosso papo. Olha, muito lindo que a gente esteja gravando exatamente hoje,
porque eu estou voltando da Editora Planeta assinando contrato para o próximo. Uou! Então, assim, o escritor está, assim, tipo aquele cavalo desembestado, assim, sabe, querendo ganhar mundo. Eu acho que eu fiquei muito tempo cultivando a palavra dentro de mim, e na hora que ela começou a sair, ela quer sair, ela só quer sair. Então, uma alegria, né? Uma alegria poder editar livros. Bom, o Exaustão, ele aconteceu dentro da pandemia. Eu estava escrevendo um livro sobre luto, vai ser esse terceiro agora, vai ser um livro sobre luto. Mas eu, no meio da escritura desse livro, eu vivi uma perda muito drástica de um amigo e eu fiquei mal, muito mal para escrever sobre luto. Então eu pedi para a editora para a gente mudar de tema. E aí me veio o tema da exaustão, porque era palavra. Eu estou exausto da pandemia, eu estou exausto de ficar em casa, eu estou exausto, eu estou exausto, eu estou exausto, eu estou exausto. E eu resolvi estudar essa palavra, né? Então aí estão aí as referências no livro, para onde foi que eu naveguei, né? O que foi que eu fui ler para compor essa personagem, e eu queria escrever um livro semificcional que pudesse ter toda a parte da psicologia acessível a qualquer pessoa, que essa é a alma desse selo Paidós da Editora Planeta, em que o Cartas foi o primeiro livro, né? Foi a abertura desse projeto. Então eu quero mesmo escrever para todo mundo me entender e para a gente divulgar conceitos sobre comportamento humano numa linguagem acessível, tirar também essa fantasia de que o psicólogo só fala uma linguagem muito estranha. Então eu quero falar sempre dessa forma agora. O Exaustão surgiu então escutando muitos sofrimentos pandêmicos, mas não é um livro sobre a pandemia, porque é um livro sobre a nossa época. A exaustão ela é um fenômeno sócio-histórico que, para falar a verdade, me parece a maior característica da vida no século XXI. Né? E ela é um produto da forma como nós estamos sendo ensinados a viver. Né? A exaustão ela é um produto da forma de construir as nossas rotinas mais banais. Então ela surge a partir do momento em que a gente não tem mais pausas, a partir do momento em que a gente amplifica as jornadas de trabalho, em que o smartphone entra na nossa vida, acabando de vez com essa fronteira entre o público e o privado, né? O momento do trabalho, o momento do lazer, o momento da casa. Né? Então, tudo isso está tão difuso, as fronteiras foram se difundindo tão rapidamente que criou esse estado de alerta o tempo inteiro, né? Em que, por exemplo, a notificação do celular é uma grande metáfora. Né? O tempo inteiro o seu celular está pitando, dizendo assim, tem uma coisa importante para você parar a sua vida e olhar para cá. Então essa aceleração que já tinha sido nomeada por muitos filósofos, né? Por exemplo, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, né? Muitos filósofos, o Gilles Lipovetsky, francês, também já falou disso. Muita gente está falando dessa característica da nossa época, mas a exaustão é um produto dessa aceleração. É um produto, é o que sai lá da alma moída por essa forma de vida. Né? E isso não tem a ver com faixa etária, isso não tem a ver com classe social, isso não tem a ver com raça, isso tem a ver com um guarda-chuva cultural que está pegando todo mundo. Né? Então, a exaustão ela dialoga com o CEO e com o cara que está fazendo Uber. E, sabe, dialoga com a mulher empreendedora e com a empregada doméstica. Uhum. Porque o tempo inteiro esse discurso é assim, você não pode parar, você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo, e nesse sentido a produtividade do ser humano está a serviço de uma expressão de uma performance o tempo inteiro.
né? E essa performance ligada o tempo inteiro, em algum momento eu faço essa metáfora aí. Imagine um computador que você tem que manter ligado o tempo todo. Em algum momento ele vai dar um bug, ele vai colapsar, né? Ele vai queimar um fusível qualquer lá. Então é isso que nós estamos fazendo com o nosso corpo, é isso que nós estamos fazendo com o nosso cérebro, é isso que nós estamos fazendo com a nossa alma. A gente não está desligando, né? Por exemplo, a gente não tem mais nem o prazer de fazer uma só tarefa. Né? A gente virou multitarefas simultâneas. Então, por exemplo, eu assisto uma série, enquanto eu assisto a série, eu respondo mensagens de WhatsApp, e depois que eu paro de responder a mensagem do WhatsApp, eu tiro uma foto da tela da televisão e posto um stories comentando a série que eu estou assistindo. Então, a gente virou isso, a gente não para mais. Né? Xande, eu estava ouvindo você falar, eu me lembrei, eu fiz uma viagem agora, eu tenho uma amiga que faz alguns roteiros em comunidades ribeirinhas, quilombolas, ela trabalha com turismo sustentável, né, e ficou na pandemia aí durante 2 anos literalmente parado e estava retomando. E lá realmente, lá não tem luz, não tem internet. E eu fiquei 3 dias conectadas, realmente natureza, conhecendo, né, formas de colaboração, de como que essas comunidades se desenvolvem. E eu tive essa sensação que você falou, né? Quando eu retornei da viagem, eu era impossibilitada de usar a internet. E aí a gente voltando ali do barco, o sinal começou a vir e pular a quantidade de mensagens de 3 dias que eu não tinha visto. E eu comecei a ficar ansiosa. Eu falei, cara, assim, os 3 dias que eu tava literalmente desconectada e conectada na natureza, né, no meu corpo ali, conhecendo outras culturas, me veio essa sensação de ansiedade. E eu queria que você pudesse comentar uma coisa que você está trazendo aqui, que muitas vezes a gente associa exaustão a sinônimo de sucesso, como você está acabando de trazer aqui, né? Isso. A gente mostra que a gente está multitarefa, estou aqui falando com você, aí tem meu WhatsApp, aí estou falando com outra pessoa que está ali, enfim. A gente associou isso à alta performance. E eu queria que você pudesse falar, né, sobre isso, né? Como que você enxerga isso? Principalmente, vamos falar nesse contexto de trabalho também. Olha, a exaustão, ela nasce, né, como essa personagem que eu criei nesse livro, ela nasce... vou contar assim brevemente, não é spoiler nenhum, quem é a exaustão no livro. A exaustão é uma senhora que mora no alto de uma montanha, para onde sobem as pessoas de sucesso, né? A tal montanha do sucesso que você precisa escalar e chegar lá, o topo, né? Por isso que tem esse nome no título, né? E quando as pessoas chegam lá, elas caem exaustas. E aí a exaustão escuta o lado B dessas pessoas, né? O que é que sente uma pessoa que chega lá? Para além de todos os aplausos e os reconhecimentos sociais, mas qual é o lado B dessa história? Né? O que se perde quando se ganha? Porque não existe nada na vida que não seja ambivalente. Nada. Não existe nada que não seja dual. Né? Ou que tenha muito mais do que 2 dimensões. Mas... Então, a ideia desse livro nasceu disso. Então, a exaustão é essa personagem que escuta o lado B de quem precisa ou quer subir essa montanha. E, obviamente, nós que estamos aqui embaixo, na base da montanha, nós não vemos, nós só aplaudimos quem está subindo, mas nós não vemos esse lado B. Então esse livro nasceu um pouco com esse desejo de dialogar com esse lado B e da gente poder assumir que a gente tem o direito de falar sobre isso, mesmo que a gente queira continuar galgando essa montanha, mas que a gente também seja reconhecido no direito de falar do lado B.
né? Nós estamos num momento histórico da gente não desromantizar todas as identidades, né? Então, nós estamos desromantizando a maternidade, né? Estamos desromantizando todos os processos, por exemplo, relacionados à fama, né? Tem um monte de gente falando das agruras da fama, dos corpos perfeitos, né? Nós estamos desromantizando tudo isso. Então, vamos também fazer isso em relação à exaustão. Então, no mundo do trabalho, o que acontece? Se confunde muito a dedicação ao trabalho com uma falta absoluta de freio para a autopreservação. Então, tem muitas pessoas que já estão com esse discurso da produtividade e do sucesso tão internalizados que elas mesmas não conseguem colocar o freio. Então, por isso é que isso é uma questão estrutural da nossa cultura. Assim como a gente tem o racismo estrutural, o machismo estrutural, me parece que essa sociedade do desempenho, né, que o Byung-Chul Han fala, que foi uma das bases para esse livro, é uma estrutura. Então, nós já estamos imersos nela. Então, pode ser até que eu tenha, por exemplo, uma relação com o meu líder, que seja uma relação muito bacana e que tanto a liderança quanto a empresa sejam empresas e pessoas, né, e culturas organizacionais e pessoas que já estejam do outro lado, já revendo essa coisa de ficar invadindo todos os espaços da vida do funcionário, porque do ponto de vista até da longevidade desse funcionário da empresa, isso vai dar ruim lá na frente, né? Vamos ter absenteísmo laboral lá na frente, a pessoa vai começar a faltar por adoecimento, ou físico ou mental, né? Então, mas pode ser que eu tenha esse chefe bacanudo, mas eu já tenha esse processo tão internalizado que eu não me permito descansar. Então, isso é um sintoma. É um sintoma que eu acho importante que a gente possa conversar sobre ele, porque ele parte de uma regulação que eu acho que tem a ver com culturas organizacionais, né? Na pandemia, várias empresas começaram a olhar para isso. Por exemplo, a Fiat italiana fez um processo muito interessante de regulação dos funcionários em home office, começar a falar, olha, não, é proibido mandar WhatsApp depois do horário de trabalho, é proibido fazer isso. Nós vamos definir essas fronteiras porque elas perderam a nitidez absoluta, né, na pandemia. Então, as culturas têm essa responsabilidade agora de fazer essa regulação coletiva, mas cada um de nós também tem que fazer isso. Então, nós temos que fazer essas duas dimensões do diálogo com essa exaustão. Cada um olhar para si e entender como é que eu estou levando isso para a minha vida e levar isso para as dimensões coletivas, porque uma das grandes mazelas do nosso tempo é colocar a responsabilidade individual em problemas que são coletivos, né? Sim. Você comentou, né, da Sociedade do Cansaço, desse livro base, né, e do Byung-Chul Han, e uma coisa que ele fala nesse livro é muito a questão da autopunição, né, que é muito louco a gente pensar nisso, que às vezes num final de semana a gente, enfim, tá planejando o tempo inteiro. E quando a gente tem a sensação de que a gente não planejou, a gente fica com essa sensação, putz, o que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada, né? Tipo assim, a sensação de não estar fazendo nada, a gente se pune por não estar achando que a gente está sendo produtivo no final de semana. Então, eu acho que esse é o cúmulo da loucura, né, que a gente está vivendo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre o cansaço e a exaustão, né? Qual que é esse limiar entre estar cansado e aí eu vou transitando por esse momento onde tem a exaustão, né? A exaustão não é algo que se resolva com o descanso. Portanto, ela não é sinônimo de cansaço. Porque quando você está cansado, você descansa e resolve o seu problema. A exaustão é um sintoma crônico e é um sintoma de uma cultura de vida. Então, você descansar 3 dias, 4 dias, não resolve, porque você vai voltar para o mesmo modo de funcionamento.
Você vai tirar umas gotinhas da borda do copo e ele vai voltar a encher em 1 semana. Então, o remédio para a exaustão, inclusive o livro aponta isso, né? É importante dizer que esse é um livro sobre esperança. Não é um livro só para você cortar os pulsos de desespero e falar, ai meu Deus do céu, como estou ferrado na vida. O livro aponta para essa esperança, né? De como a gente pode construir outras facetas de identidade que estejam conectadas com a nossa capacidade, sim, de sermos produtivos, engajados, comprometidos com as nossas funções profissionais, pessoais, familiares, etc., mas que a gente também volte atrás em algumas decisões que são detalhes tão pequenos de nós dois, como diria o mestre Roberto lá. Vou dar um exemplo. Eu já vou te responder por que não o descanso. Por exemplo, quando a gente descansa, a gente não descansa por direito de descansar. A gente descansa porque a gente teme que depois do descanso o produto do nosso trabalho não seja mais bem feito. Então, o nosso descanso, ele tem uma finalidade produtiva. Então, isso é mais uma das distorções que nós construímos. O descanso não é para produzir melhor. O descanso é porque isso é um direito humano. O descanso, ele é parte da experiência da fruição da beleza da vida. Não é só para produzir melhor. Descansar, entrar em silêncios, contemplar a beleza da vida, é porque existem coisas na vida, existem sabores e texturas da vida que eu só vou conseguir perceber se eu não estiver acelerado. Por exemplo, quando a gente tem todo mundo que tem criança pequena vai se identificar com o que eu vou contar aqui. Você está com a criança pegando ela pela mão para levar ela para a escola, andando. E aí você está atrasado porque tem que deixar ela na escola e você tem que da escola sair para o seu trabalho. E aí ela para no meio do quarteirão para contemplar as formiguinhas fazendo a trilha com os pedacinhos de folhas. E ela para com aquela disfarçatez e para e fala assim, a formiguinha. E aí, ali é uma cena perfeita do que significa este nosso momento sócio-histórico. Nós, os exaustos dessa cultura, somos os que dizem para o tempo da delicadeza da criança assim, anda logo, anda logo, anda logo, anda logo, anda logo. E a criança está, na verdade, nos salvando. Nessa hora, é a hora da gente falar assim, qual o problema de eu contemplar a formiga com ela? Eu vou fazer poesia junto com ela aqui, na vida cotidiana. Então é esse tipo de coisa que o descanso não revela. O que revela é o quanto a gente está se exaurindo e se alienando de um pedaço da existência é quando a gente se dá conta que está romantizando esses excessos que estão tampando todos os espaços da nossa vida que poderiam ser vazios, silenciosos, lentos. Nós precisamos deles. Nós somos feitos de silêncio e som, diria lá o Lulu Santos, né? Tem hora que a gente está trabalhando na frequência de um belo heavy metal, mas tem hora que a gente precisa do silêncio. Não é para trabalhar melhor, é para absorver outras coisas da vida que alimentam a nossa alma. Isso é um direito nosso. Você fala uma coisa que me conectou, o livro não sei se você já leu o livro da Shonda Rhimes, O Ano que Eu Disse Sim. Ela tem um TED maravilhoso. A Shonda Rhimes, para quem não conhece,
Ela é roteirista de Grey's Anatomy, enfim, de grandes séries aí que estão no Netflix. E um TED dela, ela conta, né? Ela tá vida executiva, 2 filhos, né, ela estava solteira na época, estava divorciada. E ela tá contando dessa vida maluca, né? Rotina de produção, de trabalho, 14, 16 horas. E o filho dela, né, queria brincar com, né? Óbvio, criança, queria brincar com ela. E ela, sempre naquela sensação, vou brincar aqui um pouquinho aqui, mas, né, já estava pensando em 1 milhão de outras coisas. E ela começou a refletir, ela falou assim, cara, eu comecei a perceber que, na verdade, o meu filho me salvou. Porque nesses 15 minutos que eu realmente comecei a me conectar com o meu filho, ali brincando de fato, eu comecei de fato a me conectar comigo, né? A de fato conseguir respirar de novo, a de fato conseguir né, dar aquela sacudida. Então isso que você falou é muito interessante, né? O quanto que a gente... Você estava falando sobre a contemplação, né? De crianças que naquele momento estavam contemplando, o quanto que a gente perdeu essa beleza, né? O quanto que a gente simplesmente se desconectou realmente, né, não só das nossas emoções, mas do nosso corpo, né, que você trouxe essa fala aí no início aqui do nosso episódio. E quando eu pedi para você falar um pouco sobre essa relação entre cansaço e exaustão, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os limites, né, quando a gente de fato, por exemplo, chega, por exemplo, a um burnout. Se você pudesse falar um pouco sobre esses sinais dessas falhas, né, que a gente apontam aí talvez para um burnout. Bom, essa citação da Shonda, ela é tão apropriada. Eu não conheço o livro dela, vou querer ler porque eu acho ela o máximo. Mas assim, tem um autor que eu admiro demais, que é o Andrew Solomon, que escreveu livros belíssimos, né? É um dos psicólogos vivos mais importantes do mundo. E no Longe da Árvore ele traz uma ideia que é central, que é isso aí que a Shonda falou, nossos filhos são nossos mestres, que dialoga muito com o que o Paulo Freire dizia também, que nós aprendemos enquanto ensinamos e ensinamos enquanto aprendemos, né? Então essa experiência da exaustão, ela é reversível. E ela está reversível a todos nós, acessível à reversibilidade disso, mas ela exige um esforço consciente, porque o nosso piloto automático é abraçá-la em todas as esquinas. Uhum. Né? A gente vai precisar fazer um esforço e a construção de uma contracultura, né? Sim. Me fala um pouco desses sinais, né? A gente começou falando sobre o cansaço e a exaustão. Quais são os sinais de alertas que nos mostram para esses limites que a gente está aí num burnout? Porque às vezes não é no burnout que a exaustão se manifesta. Eu posso, inclusive, passar uma vida inteira em exaustão sem essa falência do corpo, que é o burnout, né? Mas eu falo da exaustão muito mais como um sintoma de uma vida que você pode chegar ao final dela muito pesaroso com o que você não se permitiu viver porque você se focou somente numa área da vida, né? E como ela está sendo romantizada pela nossa época, é muito fácil da gente cair nessa armadilha, né? Então, mesmo que não seja um burnout, que aí o burnout é a hora que o corpo fala assim, pronto, agora você vai ter que cuidar disso. Uhum. Os adiamentos não são mais possíveis, o seu corpo agora tem primazia de cuidado, né? E isso também já é um sintoma da nossa cultura, que nós só consigamos parar quando o corpo entra em estado de falência e diz assim, não dá mais, né? Mas então, quais são os sintomas mais importantes para a gente prestar atenção? Em primeiro lugar, a sensação de culpa quando eu paro. Esse é o sintoma mais bandeiroso, assim, mais evidente.
né? Sinto culpa de parar. Eu sinto culpa. Por exemplo, as redes sociais estão conectando muitas pessoas com essa culpa. Essa questão do algoritmo que leva a pessoa a ter que postar todo dia, senão diminui o engajamento, etc. A pessoa fica 2 dias sem postar e ela faz um story para justificar por que ela não postou. Que ela não postou. Né? Ai, gente, desculpa, eu estou assim, como se ela tivesse passado 80 dias no balão do Júlio Verne dando a volta ao mundo, né? Não, e como se todo mundo também, vamos lá, Xande, também tem um autocentramento aí. Sim, né? Como se as pessoas tivessem, nossa, não tinha visto, você estava 2 dias sem postar também. Exatamente, né? Exatamente. Então, sim, a vaidade é o meu pecado favorito, diria lá o Al Pacino, né, naquele filme O Advogado do Diabo, né? Sou velho, estou citando coisas antigas. Assim. Mas esse filme é maravilhoso. Bom, mas então, essa sensação da culpa diante da pausa, diante da pausa, uma ansiedade com o que eu estou perdendo, o que eu não estou fazendo, o meu par competitivo está passando na minha frente, né? Por exemplo, a garotada que está estudando para o Enem, tem professor de cursinho que chega e fala assim, enquanto você dorme, o seu concorrente está estudando. Né? Nossa, eu ouvi isso. Acho que todo mundo que estudou para vestibular ouviu isso. Então, assim, o que se instaura com essa frase? Né? O problema é que ela não é uma frase isolada, porque quando é uma frase isolada, você desqualifica a autoria dessa frase ou o efeito dela e segue a vida. O problema é que essa frase ela se cola numa cultura. Então tem um monte de gente reverberando mensagens para você que corroboram essa frase, que fazem você se sentir realmente perdendo o bonde da história se você descansar. Né? Então essa sensação de que eu vou perder grandes oportunidades se eu disser nãos. Né? Então, eu não posso dizer não. A minha vida é uma vida de sims. Né? E a sensação de que eu preciso me justificar muito diante de todo não que eu der. Né? Para eu dar um não, eu preciso assim, contar uma história trágica para a pessoa, porque eu suponho que ela vai, por exemplo, me ver como uma pessoa relapsa, preguiçosa, pouco comprometida, qualquer coisa nesse sentido. Né? Outro sintoma que tem a ver aí já com o corpo físico são os transtornos de sono. Né? O sono ele é tão fundamental na vida humana que ele também apita quando a vida não está lá grandes coisas. Né? Então, ou o excesso de sono ou a falta dele. Os transtornos de sono vão para os estados limites, né? Ou você tem aqueles sonos incontroláveis às 3 horas da tarde no meio de uma reunião importante, você está caindo ali na frente do seu colega de trabalho, ou você chega de noite e fala assim, finalmente vou deitar na minha cama e ter o meu sono merecido e plim, meu olho não consegue fechar, minha cabeça está numa velocidade lancinante, eu estou tendo... não é que você está tendo ideias maravilhosas para construir grandes projetos, você está preocupado, você está com pensamentos catastróficos, você está achando que coisas ruins vão acontecer, você está ansioso porque as coisas que você não pôde fazer hoje. Né? E outro sintoma muito comum é ver a vida como se ela fosse um eterno checklist. Então, eu preciso fazer isso aqui, a minha meta diária, minha meta semanal, minha meta mensal, e transformar a vida nessa parametrização de ações que eu faço, não consigo, não deixo, e o que eu sinto quando eu não atinjo a esses parâmetros. Isso é o mais importante. O mais importante não é atingir ou não atingir a meta, é como eu fico. No geral, esse como eu fico é uma sensação de débito. Sim, estou devendo para o mundo, estou devendo para o outro uma parte do que eu deveria ter entregue. E isso gera mais ansiedade de desempenho, e isso gera mais aceleração, mais desconexão com o outro,
né? E isso é um círculo absolutamente vicioso. Então, esses aí são os sintomas que eu acho mais importantes da gente colocar. Se você vai para as relações, tem sempre alguém na sua vida, ou vários alguém dizendo assim, você não vai parar não? Dizendo assim, pelo amor de Deus, eu também quero um espaço na sua vida. Pode ser o seu filho, pode ser o seu cônjuge, pode ser a sua mãe, né? Alguém que está solicitando algo de você, né? Essa pessoa é sempre tida como alguém que não entende, mas você não entende que a minha vida é assim, você não entende que eu tenho uma alta responsabilidade, que eu preciso pagar conta, ou que eu sou dono do meu trabalho, que eu não tenho como definir a hora de parar. A gente sempre tem uma resposta para essa pessoa, culpabilizando a suposta falta de empatia dela com o jeito que a gente vive. Então, o convite é para a gente escutar essa pessoa e perguntar assim, o que aconteceria com a minha vida se eu escutasse essa pessoa? Para onde eu iria? Que tipo de decisões diferentes eu poderia tomar na minha vida caso eu realmente construísse uma coerência do que eu digo que é assim, você é muito importante para mim, com o que eu faço, o tempo que eu dedico a você. O tempo que eu abro no meu dia, na minha semana, para estar com você, né? E eu quero colocar uma outra coisa, sobretudo para quem tem criança. Esse é um conceito, não à toa, ele é um conceito norte-americano que foi criado recentemente, a parentalidade distraída, que é a parentalidade depois do smartphone. A parentalidade depois do smartphone é assim, a gente consegue uma brechinha do tempo para brincar com a criança, aí vai lá, por exemplo, brincar com um jogo de tabuleiro, que eu já sei que é muito vintage, né? Mas vamos imaginar que você momento. Hã? Não, para esse momento, né? O tabuleiro, o físico, né? Isso, você tá falando. Mas eu estou imaginando aqui, você está lá jogando, todo mundo aqui que, né, passou dos, sei lá, 30 vai entender isso. Assim, você vai jogar banco imobiliário com seu filho. Aí você joga lá, né? Anda com as casas, joga o dado, anda lá, tem que comprar, não tem que comprar a rua, a casa, bota o hotel, não sei o que, vai para o outro. Aí vai rodar a mesa até chegar em você de novo. Enquanto você não tem que jogar, imagina, você não precisa prestar atenção. Aí você pega o celular e responde umas mensagenzinhas. Aí, na hora que chega a sua vez, o seu filho tá assim, pai, é a sua vez. Pai! Aí ele grita. Aí você fala assim, mas que absurdo! Calma, gente, tô só respondendo uma mensagenzinha. Né? Então, isso é que é a parentalidade distraída, é uma parentalidade que não tá de alma, tá só de corpo. E a criança, ela se incomoda muito porque a criança, ela ainda não foi cooptada por essa cultura. A criança, ela vive presentificada, né? A gente não precisa de monge budista do Himalaia para aprender a meditar, basta estar do lado de uma criança. Porque a criança presentifica a vida, ela tá aqui, fazendo isso aqui agora. Então, a criança, ela nos dá esse alerta também para quem tem filhos aí. Os meus me dão esse alerta sempre. Eu não gente, nada do que eu falo, eu estou me colocando num lugar assim, idealizado, assim. Se isso é estrutural, nós estamos todos submetidos a essa condição, né? Ouvindo você, eu me lembrei, né? Tava em casa aqui, né? Eu sou esse perfil aí que você tava falando, né? De trabalho e tal, enfim. Gosto muito do que eu faço, sou muito ativa. E o meu companheiro é o que sempre fala assim, nossa, mas você ainda tá trabalhando? Você ainda tá esse horário fazendo isso, né? Então, ele é a pessoa que me puxa, né? Para esse estado que você falou aqui. Eu queria que você falasse agora... Você comentou aqui nos bastidores um pouquinho, Xande, sobre a capa do livro. Eu queria que você pudesse contar aqui para os nossos espectadores. Eu quero, na verdade, fazer duas perguntas em uma. Uma que você contasse sobre a capa, e a outra, eu estava lendo estou no primeiro capítulo seu falando sobre a exaustão, onde a exaustão se apresenta, e no Cartas eu também percebi isso, né? Eu achei tão
eu acho tão rico e tão criativo. Como você consegue dar vida a esses personagens, a personagem de exaustão? Como que você consegue se colocar no lugar dela? Né? E me fez uma analogia muito ao Divertidamente, né? Quando você tem as emoções, e né, as emoções né, dão vida, né? Vão contando, narrando, né, o que elas estão passando. Eu queria que você contasse talvez um pouco dessa... Onde você se inspira para trazer vida para os personagens que você está criando, né? Agora especificamente no Exaustão também. Olha, isso vem de uma tradição clínica da psicologia, né? De um tipo de psicologia, que é a psicologia que eu faço, que muita gente acha, né, que nós somos todos psicanalistas, né? Que é a faceta da psicologia mais conhecida, mas eu trabalho com terapia familiar e de casal, e é uma abordagem completamente diferente da psicanálise, e um dos autores desse campo, chamado Michael White, é um australiano, ele, inclusive eu dedico o Cartas a ele, falo dele no início do Cartas, ele é a pessoa que me ensinou a isso, porque ele dizia uma coisa, ele já morreu muito jovem, ele dizia uma coisa assim, quando a gente fala assim, eu sou deprimida, a gente está levando para a carteira de identidade uma característica que pode ser transitória. Então ele criticava muito essa história da gente trazer os diagnósticos como parte da gente, como se a gente não pudesse descolar deles hora nenhuma. Então ele dizia assim, o problema é o problema e a pessoa é a pessoa. E nós somos maiores do que os nossos diagnósticos, né? Então, uma das coisas que ele faz e que ele me ensinou a fazer e que eu faço sempre com os meus pacientes é conversar com o sintoma. Então, ele pergunta assim, a depressão, quando ela te visita, ela faz o que com você? Então, é como se a gente estivesse falando com uma visitante que entra ali, abre a porta da nossa vida. Oi, eu sou a depressão, tudo bem? Estou entrando aqui, viu? Vou fazer companhia para você um pouco nesse período da sua existência e daqui a pouco eu vou embora. Mas você pode se relacionar comigo, né? E aí ele começa uma conversa que pode parecer uma viagem, né, para quem está nos escutando, mas é uma conversa que faz muito sentido, porque a gente está conversando sobre como eu também tenho agenciamento sobre a depressão. Não é só a depressão que me atinge. Eu também dialogo com a minha depressão, eu também faço coisas com a minha depressão, contra a minha depressão, o que você quiser. Então, o Michael White, ele realmente me ensinou a transformar essas características da vida em entidades com as quais nós dialogamos. E por isso que veio a ideia do Cartas, né, da gente transformar os sentimentos em remetentes dessas cartas. E agora no Exaustão eu construí uma personagem que tem uma história, né? Aí eu radicalizei um pouco mais essa metáfora e dei uma narrativa, assim, um arco dramático para a personagem da Exaustão. A capa foi uma coisa muito legal, assim, uma das coisas que eu mais gosto de tudo que aconteceu com esse livro é a capa, né? Eu estava conversando com o meu editor, Felipe Brandão, um cara genial, brilhante, da editora Planeta, que eu amo de paixão. O Felipe, a gente estava numa reunião para decidir, né, depois que você escreve o livro, aí vem a parte de decisão de capa, estratégia de venda, marketing, etc. E ele falou, e a capa, Xande? Aí eu falei, a capa, olha, eu tive uma ideia, eu quero desenhar aqui para você o que eu pensei. E eu peguei tipo um papel de pão que estava assim do meu lado, peguei e desenhei assim com uma caneta qualquer o que era a minha ideia, que é a montanha da Exaustão virando um eletroencefalograma na mesma linha. E falei, pega esse aqui, ó, e desenvolve essa ideia, o que você acha? Muito legal e tal. E eu tirei a foto do papel de pão, mandei por WhatsApp, e eis que o designer, ele pegou essa linha do jeito que ela foi e transformou ela na capa do livro. Então tem textualmente a linha do meu tracejado, né? Do seu desenho. Do meu desenho. Então ficou muito lindo isso aí. E as cores têm a ver com céu e terra, né?
esse degradê do azul para o verde é o céu e a terra. Também para falar que a exaustão está em todos os lugares, né? Tá em tudo, tá no inferno, tá no céu, tá em tudo. Imagina, nas pessoas que trabalham no avião, por exemplo, entendeu? Que tá todo mundo. A aeromoça que já te atende com aquela carinha ótima, ela também, coitada, tá exausta. Gente, maravilhoso. Tô muito feliz de estar aqui trocando com você. Já olhando aqui o nosso relógio, né? Já que estamos falando aqui de produtividade, queria que, para a gente ir para os encaminhamentos finais aqui, a gente teve um gostinho de ouvir você, ouvir um pouco mais sobre esse livro maravilhoso que eu estou lendo. Tenho certeza que essa semana já devoro ele, porque eu sou assim, sou compulsiva das leituras. Queria que você pudesse dar uma mensagem final aqui para os nossos espectadores, a nossa audiência. Agradecer mais uma vez aí a parceria, a troca. Eu sempre me sinto muito confortável com você, porque você me leva para um lado de muita profunda reflexão, assim, né? E me resgata partes minhas que às vezes são esquecidas, né? Então, uma das coisas que você trouxe que me remeteu foi quando você falou sobre essa pausa, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito do silêncio, de estar em silêncio. Então, eu sinto quando eu estou no meio do furacão, eu falo assim, gente, ficar quieta sozinha, né? E ter esse espaço de momento. E o quanto que a gente precisa celebrar isso na nossa rotina. Então, essa foi uma das lembranças que você trouxe aqui, o quanto que eu sou feliz também por criar esses espaços dentro da minha rotina e o quanto que isso faz bem para mim. Então é isso, trazer um pouco da sua mensagem final aqui e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda em mais outros caminhos aí por essa jornada. Olha, eu quero te agradecer profundamente, assim, porque eu te vejo, eu acompanho todos as suas histórias, né, que você divide com a sua rede, e eu acho você uma transformadora de mundos, assim, acho você uma pessoa com um nível de sensibilidade desses, assim, aguçados para os dramas do humano da nossa época e conectada também com o pragmatismo necessário para a gente transformar essas preocupações em ações, por exemplo, dentro dos ambientes corporativos, né? Me identifico muito com isso. Eu acho que eu sempre rejeitei, por exemplo, essa psicologia muito dissociada do real, assim, né? Eu acho que a psicologia é para aqui agora, é para transformar a vida que está acontecendo agora, com urgências de ser transformada, né? Então, todas as experiências que eu tenho tido, né, em inúmeros trabalhos que eu tenho feito de palestras, de consultoria de saúde mental nas organizações, me dizem que não é à toa que esse tema da saúde mental está pegando agora. Nós estamos muito adoecidos, né? E eu não acho que o nosso caminho é nos adaptarmos a uma estrutura doente. O nosso caminho é nos coletivizarmos para construir saídas para esse adoecimento coletivo, né? Nos juntarmos para pensar. Isso aqui, por exemplo, é uma experiência coletiva, né? Nós estamos nos juntando aqui para pensar juntos. E a gente sai daqui com insights, a gente leva para os lugares que a gente habita. Então eu não vejo saídas para esses nossos dramas se elas não forem pensadas de galera. Então a gente sentar para conversar isso com as pessoas nas organizações é urgente, porque os adoecimentos não são só das pessoas que estão no chão da fábrica. Está todo mundo adoecido, nós tivemos um aumento no Brasil de 40% em relação aos números que já eram estarrecedores antes da pandemia. Nós tivemos um aumento de mais de 40% de uso de medicação psiquiátrica no Brasil durante a pandemia. Então, isso é um sintoma de que nós estamos adoecidos e se nós não olharmos para isso, nós vamos pifar.
como sociedade. E como sociedade produtiva, que precisa continuar produzindo, que precisa continuar operando no mundo. Então, isso não é um avesso da necessidade produtiva. Isso é um ajuste que precisa ser feito. A forma como nós estamos construindo os nossos fazeres, a forma como os dias estão se sucedendo nos ambientes laborais, a forma como nós estamos podendo ou não descansar dessas jornadas, muitas vezes muito gratificantes de trabalho. A exaustão acontece com quem ama o seu ofício e não somente com quem está em desalinho com o seu trabalho, né? Então, a gente falar não só da exaustão, mas de todas as questões de saúde mental é um ponto tão central quanto as outras discussões que normalmente, né, a gente vê sendo debatidas nas organizações, como atingimento de metas, comunicação, aspectos de treinamento de liderança. Assim, a gente precisa falar da saúde mental de quem está construindo essas biografias das instituições e as biografias privadas. Então, estar aqui com você é sempre uma oportunidade de colocar a luz nessas coisas, e com uma interlocutora como você que tem esse nível maravilhoso de consciência e de vontade de transformar o mundo. Obrigado. Sabe que eu me lembrei, ouvindo você, eu aprendi uma expressão chamada resiliência comunitária, que é justamente, eu acho que é o que você traz, né? Você trouxe muito o aspecto da saúde mental no contexto. A gente não pode olhar a saúde mental de maneira individualizada. Só que a gente precisa, acho que, criar mecanismos de como a gente retorna a um conceito de comunidade, né? De resiliência mesmo. E eu acho que esse é um desafio, porque, como você trouxe muito bem, a gente está caminhando para um colapso, né? É justamente isso. Então, se a gente não se encontrar e não se achar enquanto na nossa humanidade compartilhada, né? Pegando aí um pouquinho do budismo, a gente não vai viver mais nessa sociedade. Então, fica aqui, acho que uma reflexão profunda de como que a gente está construindo as nossas conexões, né, com as pessoas e com a gente, né, dessa maneira mais profunda. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui ouvindo você, aprendendo com você. E eu não tenho dúvidas, né, que o caminho para a regeneração, tanto das empresas quanto da sociedade, é por meio da compaixão, né, com lideranças que estão mais conectadas com seus times, fornecendo mais escuta ativa, conexão, senso de unidade, propósito e oportunidade de desenvolvimento que as pessoas tanto desejam. E se você quer saber um pouco mais sobre essa temporada, que está aqui e está curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, ideias de pautas, pode mandar lá no Insta, @somosniwa, ou se preferir, pode ser por e-mail também, contato@somosniwa.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.